O poder não é uma coroa, é um espelho, e quem o encara por tempo demais, vê refletido não o ouro, mas a própria sombra. Maquiavel compreendia isso antes de todos. Ele sabia que o poder é o último teste da alma humana. Quando um homem o toca, revela o que sempre foi, mesmo que o mundo nunca tenha percebido. É fácil parecer virtuoso quando nada te desafia. Difícil é continuar humano quando o destino te oferece controle. O poder não muda as pessoas, apenas as revela. E foi essa verdade que Maquiavel entendeu, observando os governantes de seu tempo. Homens que pregavam moralidade em público e tramavam silêncio em privado, sorrindo enquanto afundavam impérios. Ele percebeu que o poder tem um cheiro. Não é o do sangue, mas o do medo. O medo de perder o que se conquistou. O medo de ser visto sem a máscara. E é esse medo que corrompe, não a ambição. Maquiavel nunca escreveu para os fracos. Escreveu para aqueles que ousaram olhar o mundo sem ilusões. Ele acreditava que a política e a vida se movem pela mesma engrenagem, a vontade de sobreviver. O homem virtuoso e o homem cruel são apenas duas faces de uma moeda girando no ar. Ambos lutam pelo mesmo prêmio, a permanência. Mas enquanto um espera o aplauso, o outro entende que o silêncio vale mais. Maquiavel dizia que quem depende da bondade alheia já está condenado. O poder pertence a quem entende o tempo e o movimento das peças no tabuleiro. Aquele que espera ser salvo jamais será lembrado. O que salva é a ação, fria, calculada e estratégica. Ele não enxergava o mundo como um campo de flores, mas como um campo de guerra. E no campo de guerra, a compaixão pode ser um luxo caro demais. Para Maquiavel, ser amado é desejável, mas ser temido é eficaz. Isso não porque o medo seja nobre, mas porque ele é previsível. O amor muda com as estações, o medo permanece. Um governante que baseia seu poder em sentimentos está construindo um castelo sobre areia. Já aquele que entende o comportamento humano constrói sobre pedra. Essa pedra é a lucidez. Maquiavel sabia que a pureza é uma armadilha. Os que se dizem puros são os primeiros a cair, porque acreditam que o mundo joga limpo. O mundo não joga, ele devora. E o homem que ignora isso se torna alimento. Para ele, o verdadeiro poder não é o domínio sobre os outros, mas sobre si. É o controle da raiva, da pressa e da necessidade de provar algo. Aquele que não controla suas emoções se torna escravo delas. E o escravo das próprias emoções jamais governará o que está fora de si. A grande tragédia da humanidade é acreditar que o poder está nos tronos, nos títulos e nos cargos. Maquiavel ria dessa ingenuidade. Ele sabia que o poder real está na percepção. Está em quem entende os fluxos invisíveis da mente humana. Em quem observa o caos e enxerga nele um mapa. Porque o caos é apenas uma ordem que ainda não foi compreendida. E quem a compreende, domina. Maquiavel observava os reis como quem estuda uma doença. Ele via o orgulho como febre, a vaidade como veneno e a ignorância como sentença. Entendia que um homem que não conhece a si mesmo é uma fortaleza sem muros. Pode parecer grande, mas basta um sopro para ruir. E por isso, o primeiro ato de poder é o autoconhecimento. Não se conquista o mundo sem antes conquistar a própria mente. Ele aprendeu que o poder é como o fogo. Ilumina, mas também consome. O segredo é saber até onde estender as mãos. Muitos acreditam que ter poder é controlar. Maquiavel sabia que é compreender. O controle é frágil, a compreensão é eterna. Porque quem entende o jogo não precisa forçar o movimento, apenas o antecipa. Maquiavel via a humanidade como um tabuleiro, onde cada peça pensa que é o rei. Mas os verdadeiros reis raramente se movem. Eles esperam, observam. E quando agem, é sempre no momento exato em que o oponente acredita estar vencendo. Essa paciência é o que separa o homem comum do estrategista. O homem comum reage. O estrategista observa. O homem comum fala. O estrategista escuta. O homem comum deseja vencer. O estrategista sabe que já venceu antes mesmo do confronto. O poder não está em gritar mais alto, mas em saber quando o silêncio se torna uma arma. Maquiavel dizia que o silêncio é o aliado dos fortes, porque o silêncio desconcerta. Ele obriga o outro a se revelar. Num mundo onde todos gritam, quem cala domina. O silêncio é a forma mais refinada de controle,
porque quem não precisa explicar nada já entendeu tudo. No fundo, Maquiavel nunca quis criar monstros. Ele quis revelar os monstros que já existiam. Mostrou que a bondade sem estratégia é inútil e que o idealismo sem ação é apenas fantasia. Ele não glorificou o mal, apenas descreveu o real. E o real, por vezes, é brutal demais para os ingênuos. Por isso ele foi temido. Porque quem fala a verdade sobre o poder ameaça quem vive de ilusões. Maquiavel não servia reis, servia a verdade. A verdade nua, que não precisa de moral, só de coragem. Ele sabia que quem domina o medo de ver o mundo como ele é, torna-se livre. O poder começa onde o medo termina. E o medo termina quando o homem decide ver o que sempre evitou: sua própria natureza. O homem que busca poder sem antes compreender o próprio vazio é como um cego tentando decifrar o horizonte. Maquiavel sabia que o poder sem consciência é autodestruição disfarçada de glória. Ele via nos poderosos o mesmo olhar que via nos condenados: medo de perder o pouco que acreditavam ter conquistado. E nesse medo nascem as piores decisões, porque o medo, quando governa, transforma a sabedoria em impulsividade e o raciocínio em desespero. Maquiavel observava isso e escrevia não para ser amado, mas para ser entendido. Seus conselhos não eram para agradar os virtuosos, mas para alertar os lúcidos. Ele compreendia que a aparência é a moeda mais valiosa da sociedade. O povo acredita no que vê, não no que é. E por isso o governante precisa dominar a arte da ilusão. Ser e parecer são dois mundos diferentes. O erro dos inocentes é acreditar que basta ser justo. A verdade é que o mundo não recompensa a pureza, mas a habilidade de parecer forte mesmo quando se sangra por dentro. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelo coração. E quem controla o olhar das massas, controla suas decisões. Mas essa não é uma lição apenas para príncipes e reis. É uma lição para qualquer alma que deseja liderança, influência ou domínio sobre a própria realidade. A aparência é a ponte entre o invisível e o tangível. É a forma como a mente humana traduz o poder. Quem controla a percepção molda o destino. O poder, no entanto, exige um preço: a solidão. Maquiavel sabia que quem enxerga demais acaba andando só. A sabedoria não encontra companhia entre os que ainda dormem. O pensador se torna estranho, o estrategista se torna frio, o observador se torna distante, porque o mundo teme quem não reage. A neutralidade é confundida com arrogância, o silêncio com desprezo e a inteligência com manipulação. Mas o homem que entende a natureza humana não se abala com isso. Ele não busca ser compreendido, busca ser eficaz. Maquiavel compreendeu que o poder é uma chama que exige equilíbrio. Muito calor e ela destrói, muito pouco e ela apaga. O governante sábio é aquele que mantém a temperatura exata, firme o suficiente para inspirar respeito, humano o bastante para não se desumanizar. Ele sabia que o poder absoluto não existe. O que existe é o controle de si em meio ao caos. Aquele que domina sua própria ira não precisa dominar ninguém. Aquele que compreende o tempo não precisa correr. A paciência para Maquiavel era a mais nobre das armas, porque ela engana o inimigo e preserva a energia do estrategista. O homem impaciente é uma presa disfarçada de caçador. Ele ataca cedo demais, se expõe, revela seu medo. Já o paciente espera. Ele observa o vento, o movimento, o padrão. E quando age, o faz como se o destino já tivesse sido escrito a seu favor. Maquiavel sabia que o mundo se move em ciclos. A ascensão, a glória, a queda, o poder é um espelho quebrado. E cada estilhaço reflete um tipo de ambição. Uns querem o domínio sobre terras, outros sobre pessoas. Mas os raros buscam o domínio sobre si. Esses são os únicos verdadeiramente invencíveis, porque ninguém pode tirar de um homem aquilo que ele já deixou de depender. Para ele, o maior inimigo não era o traidor, mas o ingênuo. O ingênuo acredita no que deseja, não no que é. O ingênuo ama o ideal e odeia o real. E quando o real se impõe, ele quebra. Maquiavel entendia que a ingenuidade é a mais sutil das corrupções, porque destrói a lucidez em nome da esperança. A esperança cega é doce,
mas mata lentamente. O lúcido sofre mais, mas sobrevive. Por isso Maquiavel não ensinava a enganar, mas a perceber quando você está sendo enganado. Ele não defendia a tirania, mas a consciência do jogo. Quem ignora o jogo é manipulado por ele. O verdadeiro estrategista observa, compreende, calcula e decide. Ele não precisa trair, porque o simples fato de entender o outro já é vantagem suficiente. No coração do poder existe uma lei silenciosa. Quem não tem coragem de perder, jamais terá coragem de governar. Maquiavel via essa verdade nos olhos dos que tremiam diante da incerteza. O medo da perda é o que acorrenta os fortes. E quando o homem teme cair, ele deixa de subir. O poder, portanto, não é para quem quer vencer, mas para quem aceita o risco de ser odiado por ter vencido. Maquiavel dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que já perdeu tudo o que podia e ainda assim permanece de pé. Porque nesse ponto, nada mais o ameaça. A liberdade não está na ausência de grilhões, mas na ausência de medo. O medo é o grilhão invisível que governa reis e escravos da mesma forma. No fundo, Maquiavel sabia que o poder não é conquistado, ele é revelado. Cada decisão, cada olhar, cada silêncio revela se um homem nasceu para liderar ou para seguir. A maioria busca poder para se proteger. Poucos o buscam para se compreender. E é aí que o jogo muda. Maquiavel acreditava que a moral é uma máscara costurada pela conveniência. Ela muda de forma conforme o vento sopra. E quem tenta mantê-la intacta acaba sufocando sob o peso da própria hipocrisia. Ele observava como os homens se vestiam de virtude em público, mas à noite, em silêncio, negociavam seus valores diante do menor benefício. Para Maquiavel, o homem verdadeiramente sábio não é aquele que se orgulha da própria moral, mas o que entende quando ela precisa ser dobrada para que o bem maior sobreviva. O bem absoluto é uma ilusão. O mal absoluto é um mito. Entre os dois, existe apenas o real. E o real não perdoa quem insiste em viver de fantasias. Ele sabia que o mundo pertence aos que enxergam o que está escondido. A verdade raramente brilha sob o sol. Ela habita as sombras, esperando por quem tem coragem de encará-la sem pestanejar. Maquiavel dizia que a luz cega mais do que a escuridão, porque o brilho do idealismo faz o homem ignorar o que está diante dele. Os fortes são aqueles que aprenderam a ver no escuro. E o escuro para ele não era um símbolo do mal, mas da complexidade. Aquele que entende as sombras domina a narrativa. Porque o mundo não é dividido entre bons e maus, mas entre lúcidos e distraídos. O distraído acredita que o poder é um privilégio. O lúcido sabe que é uma responsabilidade pesada demais para quem não domina o próprio ego. Maquiavel via o ego como o maior inimigo de qualquer líder. O ego busca aplausos, enquanto o poder exige silêncio. O ego quer ser amado, enquanto o poder exige ser temido. O ego age para provar, enquanto o poder age para prevalecer. E assim, ele compreendeu que o governante mais perigoso é o que governa para satisfazer o próprio reflexo. Porque esse não governa o povo, governa a própria insegurança. A arte de liderar para Maquiavel é a arte de parecer humano sem deixar de ser estrategista. Ele sabia que um líder que mostra emoções demais convida o caos a se sentar à mesa. O povo ama o drama, mas respeita a constância. E a constância é o que sustenta o poder quando todas as emoções ao redor estão em chamas. Ele dizia que o verdadeiro líder é um ator que nunca sai de cena. Mesmo quando sangra, sorri. Mesmo quando duvida, decide. Mesmo quando teme, avança. Porque o poder não permite hesitação. O mundo sente o cheiro da fraqueza. E quem hesita um segundo perde uma década. Maquiavel entendia que o poder é como o tempo. Ele nunca espera. Aquele que tenta equilibrar a justiça com a popularidade está condenado à frustração. O justo raramente é amado. O amado raramente é justo. O governante que tenta ser ambos termina escravo das expectativas. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder não se explica. Ele se impõe. O líder sábio não tenta convencer, apenas mostra resultado. Mas havia algo que Maquiavel considerava mais perigoso que a tirania: a desordem. A tirania pelo menos obedece a uma lógica. A desordem é o caos sem direção.
E quando o caos reina, até os bons se tornam cruéis para sobreviver. Ele via isso não apenas nas cortes e palácios, mas nas ruas, nas famílias, nas almas humanas. Todo sistema, quando perde seu centro, colapsa. E o homem que não tem um centro é o mais vulnerável de todos. Por isso, Maquiavel acreditava que o autodomínio é o alicerce de toda autoridade. Um homem que não governa a si mesmo será sempre governado por outro. A mente é o trono invisível. Quem a perde, perde tudo. A força física é irrelevante diante da força da consciência. Ele via o poder mental como a verdadeira moeda dos tempos. O corpo envelhece, os títulos desaparecem, mas a mente lúcida atravessa séculos. Maquiavel não escrevia para encorajar a maldade, mas para advertir os ingênuos. Porque o mundo, para ele, é uma arena onde a bondade desarmada é devorada. O verdadeiro sábio é aquele que mantém o coração bom e a mente afiada. Ele ajuda quando pode, mas nunca se deixa usar. Ele perdoa, mas nunca esquece. Ele observa, mas raramente fala. Porque a palavra é a arma mais perigosa de todas, e o silêncio, o escudo mais impenetrável. Ele dizia que o segredo do poder está em nunca revelar completamente as intenções. O mistério é uma fortaleza, o previsível é uma fraqueza. E o erro de muitos é confundir transparência com vulnerabilidade. A verdade, para Maquiavel, é como uma lâmina. Deve ser mostrada apenas quando for usada. No fundo, ele sabia que o homem que deseja mudar o mundo precisa primeiro aceitar o preço de ser mal interpretado. A história não é escrita pelos puros, mas pelos decididos. Os puros esperam permissão. Os decididos fazem acontecer. E a diferença entre eles é o tamanho do risco que estão dispostos a correr. O poder é uma dança entre luz e sombra, razão e instinto, amor e medo. Maquiavel via o mundo como um palco onde todos atuam, mas poucos sabem o papel que interpretam. Os que conhecem o roteiro dominam a peça. Os que improvisam demais se perdem no próprio teatro. E talvez seja por isso que os sábios são solitários. Porque entender o jogo é perceber que quase ninguém quer realmente jogar, só ser aplaudido. Maquiavel compreendia que o poder é um espelho que distorce. Ele devolve ao homem não quem ele é, mas quem ele teme se tornar. Muitos buscam poder acreditando que ele lhes trará segurança. Mas o que encontram é o peso de carregar 1000 olhos sobre os ombros. Quanto mais alto o trono, mais frio o ar. E quanto mais isolado o topo, mais nítido o eco da própria consciência. O poder cobra silêncio, cobra solidão, cobra lucidez. Maquiavel via o poder como um veneno que, em doses pequenas, cura, mas em excesso, mata. Ele sabia que o homem, quando se embriaga de autoridade, começa a confundir respeito com obediência, admiração com submissão. E esse é o ponto onde a alma apodrece. Porque o poder mal administrado não transforma apenas quem o exerce, mas também quem o observa. Ele cria servos disfarçados de aliados e inimigos disfarçados de amigos. Ele dizia que o verdadeiro governante deve aprender a desconfiar até da própria sombra, não por paranoia, mas por instinto de sobrevivência. O poder atrai os olhos famintos, e onde há desejo, há traição. O traidor não nasce inimigo, ele nasce cúmplice. E é essa cumplicidade que, com o tempo, apodrece. Maquiavel via o jogo humano como uma teia invisível, onde cada gesto gera uma consequência. O ingênuo se move sem ver os fios. O sábio se move consciente de cada um deles. Ele entendia que a corrupção não começa no ouro, mas na vaidade. O ouro apenas revela o que a vaidade já plantou. O homem que busca poder para se provar ao mundo já está perdido. Porque o poder verdadeiro não grita, não ostenta, não implora. Ele simplesmente é. O verdadeiro poder é silencioso, porque o silêncio intimida mais do que qualquer discurso. Maquiavel via o mundo como uma escola cruel. E nessa escola, os que não aprendem com o sofrimento são condenados a repeti-lo. O poder não perdoa a imaturidade. Ele testa, tenta, seduz e destrói. E só aqueles que resistem à tentação de se colocar acima dos outros é que conseguem dominá-lo sem se perder. A liberdade, para Maquiavel, não era um direito. Era um estado de consciência. O homem livre é aquele que não depende de nada para ser inteiro.
Ele pode estar em uma prisão e ainda assim governar seu próprio espírito. O escravo pode usar coroas e ainda ser prisioneiro do olhar alheio. Ser livre é não se curvar à necessidade de ser compreendido, nem à expectativa de ser aceito. A liberdade começa quando a opinião dos outros perde o poder de te definir. Maquiavel dizia que o maior erro do homem moderno é confundir liberdade com ausência de regras. A verdadeira liberdade está em escolher as próprias regras. O fraco quer fazer tudo. O forte decide o que vale a pena fazer. A disciplina é a forma mais pura de liberdade, porque só o disciplinado é dono de si. O resto é refém dos próprios impulsos. Ele acreditava que o autodomínio é o mais alto grau de poder, porque quando um homem domina suas reações, o mundo perde o controle sobre ele. A raiva dos outros não o afeta, o caos não o desestabiliza, o ódio não o contamina. Ele se torna um império de calma em meio à tempestade. Maquiavel via isso como o estado máximo da liderança, a serenidade diante do fogo. Mas a serenidade para ele não era passividade, era estratégia. O homem sereno observa enquanto todos se afogam em emoção. E nesse instante o poder muda de mãos. O sábio conquista o que o impulsivo perde. O sábio vence sem lutar, porque o outro se destrói tentando provar que é forte. Maquiavel dizia que a vitória mais elegante é aquela em que o inimigo acredita ter vencido. Ele sabia que o poder, no fim, é um ciclo interminável de ascensão e queda. Nenhum império dura para sempre. Nenhum nome é imortal. Mas o conhecimento, esse sim, atravessa séculos. Por isso ele não buscava glória, mas compreensão. Não buscava aplausos, mas lucidez. Porque o aplauso é vento, mas a lucidez é pedra. E só quem constrói sobre pedra deixa algo que resiste à erosão do tempo. Para Maquiavel, a glória é uma miragem. O que importa não é ser lembrado, é ser entendido. O que importa não é dominar os outros, é não ser dominado por si mesmo. O verdadeiro império não é feito de territórios, mas de autocontrole. E quem governa a própria mente já possui o mundo inteiro. Ele sabia que o preço da sabedoria é o distanciamento. Quanto mais se compreende o jogo, menos se participa dele. E isso é o que separa o sábio do comum. O comum reage. O sábio observa. O comum se ofende. O sábio analisa. O comum busca vencer. O sábio busca entender. Maquiavel entendia que há um tipo de paz que só nasce depois de se olhar no espelho e aceitar o próprio lado sombrio. O homem que não reconhece sua escuridão vive negando o que realmente é. E quem vive negando nunca evolui, apenas repete. Ele acreditava que o poder mais puro nasce da união entre luz e sombra, entre o bem e o mal dentro de nós. Negar a sombra é negar metade da força. A luz sem sombra é cegueira. A sombra sem luz é perdição. Mas quem aprende a caminhar entre as duas, esse alcança o domínio. Maquiavel acreditava que todo poder tem um fim, mas poucos percebem quando esse fim começa. O poder não morre em um golpe, mas em um suspiro. Ele não é arrancado de um trono, mas abandonado lentamente por aquele que o possui. Porque o poder, no fundo, nunca foi algo que se segura com as mãos. Ele escorre entre os dedos de quem tenta possuí-lo e só permanece com quem entende o seu ritmo silencioso. Ele sabia que o poder não é conquistado de uma vez, mas renovado a cada decisão, a cada renúncia, a cada instante em que se escolhe o silêncio em vez da reação. Ele dizia que o poder mais real é aquele que não precisa ser mostrado. O que é gritante é frágil, o que é sereno é eterno. O verdadeiro poder não está no domínio dos outros, mas no controle de si mesmo, quando o mundo exige gritos e o homem escolhe o silêncio. Esse é o ponto máximo da força. Quando o domínio interno é tão sólido que nenhuma provocação externa o abala. Maquiavel via isso não como uma filosofia, mas como uma lei natural. A natureza não explica seus atos, apenas age. A montanha não precisa se mover para provar sua força. O oceano não precisa rugir para ser temido. E o homem, quando alcança esse nível de poder, torna-se parte dessa mesma natureza, inabalável, inevitável, eterno. Mas ele também sabia que o poder tem um preço, e o preço é a solidão. Quem escolhe enxergar o jogo não pode mais fingir que ele não existe.
E isso é o fardo da lucidez. Ver o mundo sem ilusões. Maquiavel não via o poder como uma bênção, mas como uma responsabilidade. Quem entende o poder não o deseja, apenas o carrega com frieza, porque sabe o peso que ele impõe. O verdadeiro forte não é aquele que acumula seguidores, mas aquele que consegue andar sozinho. A multidão dá conforto, mas o silêncio dá clareza. A força nasce quando o homem se despede das distrações e encara o próprio vazio sem medo. E é nesse vazio que a mente desperta, e o poder toma forma. Maquiavel compreendia que a queda de qualquer império começa com a vaidade. O homem se apaixona pela própria imagem e esquece o que o trouxe até ali. Ele acredita que é intocável, e é exatamente nesse instante que começa a ruir. O poder destrói quem o confunde com identidade. O homem sábio, por outro lado, entende que o poder é um papel. Ele o interpreta enquanto for necessário, e depois o deixa ir, sem resistência, sem drama, sem apego. Ele dizia que aquele que tenta controlar tudo, perde tudo. Porque o poder absoluto não existe. O controle é uma ilusão que consome o próprio controlador. A verdadeira sabedoria está em dominar o essencial e permitir que o resto se perca. É assim que o poder se renova, quando o homem entende que não precisa de tudo para ser completo. Maquiavel sabia que há um instante na vida em que o homem precisa escolher entre ser amado ou ser temido. E ele dizia que, se for preciso escolher, é melhor ser temido. Não por crueldade, mas porque o medo é mais fiel que o amor. O amor muda com o tempo, o medo permanece. Mas há um poder ainda maior do que ambos: o respeito. O respeito nasce quando o homem se torna previsivelmente forte e imprevisivelmente sábio. O respeito não pode ser exigido, só conquistado. E uma vez conquistado, ele vale mais do que qualquer coroa. Ele acreditava que o poder só é perigoso quando é usado por quem não entende sua natureza. É como fogo nas mãos de uma criança, inevitavelmente destrutivo. Por isso, Maquiavel via o autoconhecimento como o primeiro passo de qualquer governo. Antes de governar um reino, é preciso governar a própria alma. E quem falha nisso, ainda que conquiste o mundo, continuará sendo servo das próprias sombras. Para ele, o verdadeiro poder é invisível, porque se confunde com equilíbrio. O homem que alcança esse estado não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa vencer. Ele simplesmente está acima. O poder, para Maquiavel, não é sobre vencer batalhas, mas sobre tornar-se intocável. E quem é intocável, vence mesmo em silêncio. A humanidade, dizia ele, se repete porque não aprende. Os séculos mudam, mas o ego permanece o mesmo. Reis, generais, políticos, empresários, todos dançam a mesma dança em volta do mesmo fogo, achando que controlam as chamas, quando na verdade são elas que os consomem. A história é um espelho partido e cada geração se corta tentando se ver nele. Maquiavel, porém, via algo além. Ele entendia que o poder verdadeiro é a capacidade de moldar o destino, mesmo quando tudo parece fora de controle. É escolher a direção do vento, mesmo quando não se pode impedir a tempestade. É manter a postura quando o mundo se ajoelha. Ele dizia que o homem que governa o próprio medo, governa o próprio destino. E é isso que torna o ensinamento dele eterno. Porque o poder muda de forma, mas nunca muda de essência. Ele está na mente que observa, não na mão que executa. Ele pertence a quem pensa antes de agir, a quem espera o momento certo, a quem entende que o tempo é a arma mais afiada. O poder não está na pressa, está na paciência. Não está na força, está na estratégia. Maquiavel acreditava que todo homem tem dois reinos: o externo, feito de ações, e o interno, feito de pensamentos. O primeiro pode ser destruído, o segundo é inviolável. Quem governa o interno nunca perde, porque mesmo derrotado no mundo, permanece inteiro dentro de si. E essa é a vitória que o tempo não apaga. O poder, no fim, não é uma coroa, mas um espelho. Ele mostra o que o homem é de verdade. Mostra se ele é servo das emoções ou senhor da própria mente. E o reflexo que cada um vê depende da coragem que tem de encarar sua sombra. O fraco foge do espelho, o forte encara, o sábio se transforma. Maquiavel ensinou que o poder não deve ser buscado por vaidade,
mas por clareza. Porque quem busca poder por vaidade acaba escravo dele. Mas quem busca poder por clareza encontra liberdade. A diferença entre os dois é o motivo. O motivo define o destino. No fim, Maquiavel compreendia algo que poucos ainda entendem. O poder é só um teste. Um teste de caráter, de controle, de consciência. O poder é a prova final que separa os que se conhecem dos que apenas fingem. E quase ninguém passa. Mas para aqueles que passam, aqueles que dominam o próprio caos, que caminham entre luz e sombra, que não buscam aplauso nem temem o silêncio, esses alcançam algo que nenhum império pode oferecer: paz. Porque o verdadeiro poder não é comandar os outros, é olhar o próprio reflexo e não sentir medo do que vê.